Momento do Discipulado. Eu quero falar de um aspecto que eu acho muito interessante, que é a possibilidade de fazer um discipulado online, ou seja, de certa forma virtual ou através dos meios de comunicação. Isso seria, por exemplo, através do telefone. Mas o telefone hoje já está meio fora de moda, então através das redes sociais, Telegram, por exemplo, ou WhatsApp, ou através de um aplicativo de conferência, a pessoa fica ali direto vendo uma a outra e podendo conversar à vontade. Existem vários aplicativos assim de reuniões, de possibilidade até de ter mais pessoas na conversa. Muitas pessoas não caracterizam um discipulado. Muitas pessoas juntas num aplicativo poderia simular uma reunião de célula, por exemplo, mas não o discipulado. O discipulado é uma relação entre duas pessoas. Um, que é como o líder, que vai procurar entender, ajudar, orientar o mais novo, que é o discípulo. Só há discipulado quando o discípulo reconhece a autoridade do discipulador ou mestre. A Bíblia prefere chamar de mestre. Só há discipulado quando o discípulo reconhece a autoridade do mestre. E isso precisa ficar bem claro, senão não adianta. Vai ser um relacionamento de bate-papo. Apesar do líder, o discípulo, ser mais espiritual, mais maduro, ter um crescimento maior, ele precisa não se impor autoritariamente. Ele desce ao nível do outro para conversar, nada de doutor, senhor e tratamentos respeitosos que distanciam as pessoas. A pessoa desce para se igualar com o outro. Apesar de, na linguagem, ele se igualar, mas no assunto ele não vai se igualar, ele vai puxar o assunto, ele não vai deixar o discípulo determinar o assunto e correr solto no assunto, ele vai tentar direcionar o assunto. Assim é, por exemplo, para a evangelização. Nós temos que mostrar as 4 leis espirituais para que a pessoa fique consciente de uma decisão que ela precisa tomar. As 4 leis espirituais são, a gente tem que mostrar que todos são pecadores. Depois, a gente vai mostrar na Bíblia que o salário do pecado é a morte. Existe uma consequência para o pecado. Então, todos estariam condenados à morte eterna se pagar no inferno, na condenação eterna do lago de fogo, os seus pecados, para sempre. Mas existe um remédio possível, que é Jesus. Ele morreu no nosso lugar. E em consequência de Jesus ter morrido no nosso lugar, a morte de Jesus também condena uma pessoa que não quer. A pessoa morre porque não quer tomar o remédio. Existe um remédio para o pecado, que é Jesus. Mas se a pessoa não quer, ela já está se condenando, assumindo que não quer o remédio, que ela vai morrer daquela doença chamada pecado. E ela vai arcar para sempre com a condenação de seus pecados. Mas o diabo faz com que muitas pessoas não creiam nisso, na eternidade, em pagar para sempre o pecado. O diabo está sempre tentando convencer pessoas de que isso não é verdade. Cabe a nós anunciarmos. Se a pessoa vai crer, aceitar ou não, é
outra coisa. Mas a nós cabe estarmos anunciando o plano de salvação. Porém, nós vamos encontrar resistências. Quando dissermos que todos são pecadores, a pessoa vai tentar se desculpar. Não, tá, é verdade, todos são, mas eu me esforço por não pecar tanto, por ser melhor, uma pessoa boazinha, eu me esforço. A gente vai ter que dizer, tá bem, isso é louvável, reduziria a sua pena no inferno, mas não evitaria de você ir para lá. Porque qualquer pecado, você pode ter poucos, mas tem algum, não tem? Então isso já é o suficiente para condenar você. O líder, o discipulador, o evangelizador tem que tomar o rumo da conversa nas mãos. Aí a pessoa vai dizer, não, mas as religiões são isso, são aquilo, a minha religião... Pois é, interessante o que você está dizendo, mas a Bíblia diz isso, e a gente puxa a conversa para o nosso fio da meada e não deixa a conversa descambar para onde o interessado ou a pessoa quer descambar. Nós temos que puxar a conversa para esse lado. Então se todo mundo vai morrer, vamos pecar à vontade, porque todo mundo vai depois ser condenado. Pois é, mas existe uma possibilidade de salvação, que é Jesus. Então nós vamos mostrar a terceira lei espiritual. E ela diz, então tá bom. Não tá bom nada, porque tem a quarta lei espiritual. Você precisa tomar uma decisão. Se você não tomar essa decisão, a sua decisão já está tomada. Se você não quiser a Jesus, você já rejeitou a Jesus, ou seja, vai arcar com as consequências de seu pecado. Isso tem que ficar claro. O evangelizador, o discipulador, tem que estar consciente disso, ele tem que dirigir a conversa. Não só para evangelizar, mas durante todo o relacionamento. O que nós queremos é conduzir a pessoa, já que você tomou a decisão pelo Senhor, agora você tem que ser um cristão de compromisso, porque você faz parte de um corpo, vai ter que tomar a ceia, tem que saber o que é isso, vai ler a Bíblia, que é o nosso alimento diário, a palavra de Deus, você vai ter que desenvolver uma vida de oração para fortalecer o seu espírito e não a carne. E você vai ter que confessar seus pecados, você vai abrir o coração, vai contribuir. Hoje você é parte de um corpo, a igreja tem que congregar. Não pode ser crente avulso. Então, discipular é isso, ensinar essas coisas fundamentais e básicas para a vida cristã. O nosso assunto hoje, isso pode ser feito através da mídia? Pode. De alguma forma, teoricamente, é possível. Na prática, vai ser muito difícil, porque você pode transmitir a ideia, o conceito, mas você não vai conseguir ir com a pessoa. Como ela vai congregar através da mídia? Como ela vai desenvolver uma vida de oração? Você tem que começar com ela. Ela sozinha não sabe. As crianças têm que ter acompanhamento para aprenderem tudo. Elas não aprendem sozinhas quando crescerem. Não é assim. Nós temos que ir com a criança. Quando a pessoa vai aprender a dirigir, tem que ter um instrutor de direção ao lado no carro para ensinar a pessoa a dirigir. Quando você vai aprender inglês, você pode aprender pelos livros, ouvindo, na internet, mas precisa alguém com quem conversar, que vai avaliar como você está indo. Música também. É possível, teoricamente, você aprender um instrumento sozinho. A maioria das pessoas não consegue, tem que ter um acompanhamento. E na vida cristã, teoricamente, é possível você crer em tudo que a Bíblia diz, mas quando você for praticar, não tem meio de praticar se você não estiver junto com as pessoas. Então, a prática da vida cristã não é possível online. Alguém vai dizer, mas é possível sim, eu mantenho comunhão nas reuniões, eu contribuo e eu falo com as pessoas, me reporto aos irmãos, tudo online. Pois é, teoricamente é possível. Na prática,
Isso é muito difícil. É o que Jesus disse, um rico até pode entrar no reino dos céus, só que é quase impossível. É mais fácil passar uma corda grossa chamada camelo por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Uma corda grossa pode passar no buraquinho da agulha? Até pode, mas vai ser muito difícil, quase impossível. É possível discipular uma pessoa só online? Teoricamente, sim. Na prática, como ela vai praticar as virtudes cristãs, o amor ao próximo, suportar um ao outro, levar a carga um do outro, e vai ser muito difícil essa convivência prática do cristianismo, só online. O problema é que Satanás está convencendo muitas pessoas que podem ser crentes avulsos, sem estar ligado a uma igreja. Satanás está convencendo as pessoas que podem ser crentes online, sem estar presencialmente com uma pessoa. É difícil online você demonstrar sentimentos e você poder ser compreendido, compreendida por quem está discipulando você. Os olhos, os gestos, a maneira de ser, a conduta, isso mostra muito e dificilmente à distância a gente vai conseguir. Agora, com relação à obediência, à disciplina, aí a vida virtual não vai ajudar. Você orar de joelhos, você fazer um jejum, disciplinar, as pessoas vão dizer, tudo pode, mas vai ser difícil você negar o seu eu. Quando você está online, dificilmente você está numa posição de reverência, vestido com uma roupa de igreja, digamos assim. Você pode dizer, eu não preciso vestir uma roupa e ir à igreja, eu faço de casa. Mas dificilmente em casa você vai ter aquela reverência. Dificilmente em casa você vai resistir às tentações de parar, ir ao banheiro, tomar uma água, ficar à vontade, botar o seu computador ali na cama, você vai se esparrachar na cama e não vai ter uma atitude de disciplina diante de Deus. Isso faz diferença? Faz. E como faz? É muito importante isto. Ou seja, teoricamente é possível discipular de forma online e, em alguns casos, é a única maneira que a gente pode tentar, mas isso não supre o contato pessoal. Quando a gente está discipulando uma pessoa à distância, ela pode se manter ligada a nós, mas nós vamos desejar que essa pessoa se ligue também ao corpo de Cristo à sua volta. Ele vai descobrir à sua volta que existem cristãos ali, que Deus quer que ele ame o próximo. Como ele vai descobrir próximos se ele não estiver em contato com pessoas? Novamente a pessoa vai dizer, não, mas eu posso, através da internet, descobrir pessoas que estão carentes, precisando de ajuda, e eu vou ajudar essas pessoas. Pois é, teoricamente tudo é possível, mas na prática é muito difícil. Na prática a pessoa não vai conseguir abrir mão do seu eu e negar a si próprio. O negar-se a si próprio vai ser muito difícil, porque a vida online convida a um comodismo. Você depende da internet, depende do seu aparelho, do seu computador, depende de silêncio no seu quarto, aí você quer ficar na cama, e, enfim, você tem mais dificuldade de negar o seu eu. A vida cristã consiste em negar o eu. Quando você sai de casa, hoje a quantidade de crentes que falta culto da igreja é enorme. Deu uma onda de frio, tem um monte de gente que já não vai à reunião da igreja. Eles não vão, às vezes não acompanham de longe, não dão satisfação que não foram,
não procuram saber o que aconteceu, eles são crentes opcionais. Vão à reunião, se der para ir, quando o dia está difícil, o dia está frio, aí eles não vão. Não vão e fica por isso mesmo. E será que Deus está aceitando isso? Pois é, nós podemos nos explicar, tentar nos justificar junto aos outros, mas e para Deus? Como nós vamos conseguir explicar para Deus que nós negamos o nosso eu, estamos fazendo um sacrifício de sair da nossa casa, nos dirigirmos até o local de reunião. No caminho, vamos procurar evangelizar pessoas, conhecer situações. Nós precisamos de nos exercitar. O exercício físico é proveitoso para pouco, mas pelo menos um pouco a gente precisa dele. Não exageradamente. Há pessoas que querem exagerar e aí caem em idolatria do corpo. Mas a gente precisa de um pouco de exercício. Se você não sair da sua casa, quiser viver a vida inteira na internet, você já trabalha na internet, já passa a maior parte do dia ali, aí quer fazer o culto também assim, daqui a pouco você não aguenta, sua cabeça está estourando, você está com a coluna, né, toda em frangalhos, você precisa sair, andar, caminhar, se exercitar. E enquanto você se exercita, Deus vai mostrando pessoas à sua volta que você não conhecia, para poder evangelizar, amar, ajudar. E quando vai à reunião da igreja, a mesma coisa. Lá na reunião, você vai olhar um irmão, outra irmã, uma pessoa que está carente, outra necessitada, para conversar, para ajudar, depois da reunião orar. Eu estou falando quem quer fazer a obra de Deus, porque tem crente que vai à reunião, no final não conversa com ninguém, não quer saber da vida de ninguém, ele só assiste à reunião e acha que é suficiente. É terrível isso, mas enfim, a gente precisa alertar. Vida cristã sem a prática é perder tempo. Vida cristã não é só teórica, tem que praticar. Mas quando você está só online, você não vê as outras pessoas que são seus próximos, seus irmãos, a quem você tem que amar. Então a mutualidade cristã cai por terra, fica dificílimo, porque você não sabe quem está ali precisando de você, que está ao seu alcance para você amar, conversar, aconselhar, poder ajudar e saber da vida da pessoa. A prática da vida cristã online é quase impossível. Teoricamente, até pode, mas na prática ninguém consegue viver a vida cristã de casa. Ficar em casa é um comodismo que atrapalha a vida cristã. A Bíblia está cheia de expressões assim: dispõe-te, meu servo, ide por todo mundo, vá, meu servo, se levante e vá, coisa desse tipo. São ordens que Deus nos dá para quebrar o nosso eu. Você tem que abrir mão do seu conforto, do seu eu, da sua casa. E quando você tem que ir, está chovendo. Eu não vou não, está chovendo, hoje está frio, não vou ao culto. É triste ver como a igreja fica vazia. As igrejas ficam vazias dia de chuva ou de frio. Crentes de conveniência, muitos não vão à reunião quando está difícil. Eles não vão por compromisso, eles vão por interesse. É porque é bom ver os irmãos, rever pessoas, bater papo. Mas se o objetivo é esse, então se chover, se fizer frio, aí eles não precisam ir, porque vão outro dia e aquele não vai fazer falta. Mas se é compromisso com Deus e faltar, vai fazer muita falta. É como no ambiente de trabalho, você diz, hoje eu não vou trabalhar não, porque está frio, está chovendo. Não vá trabalhar para você ver o que vai acontecer com o seu salário. O compromisso com Deus é compromisso. Deus quer despertar os seus, que são seus, para o compromisso. Vida cristã não existe sem compromisso.
Você faz uma aliança com o Senhor, compromisso de obedecer, de cultuar, de ofertar, de orar, de ler a Bíblia, de evangelizar, de amar os irmãos. Isso é compromisso, ordens do Senhor que você assumiu quando você resolveu congregar, se batizar. E como é que a gente vai fazer isso por opção, só quando der? E se não tiver mais nada para fazer, ou faz de casa, online, não dá. A pessoa não vai conseguir. Infelizmente, vai se enfraquecer na fé. Sem a prática da vida cristã, a gente se enfraquece na fé. Não, mas eu tenho muita fé, estou aqui atrás do meu computador aqui, na tela da internet, acompanhando o culto, eu tenho muita fé. Não vai continuar com essa fé. A fé precisa ser praticada. A fé precisa ser alimentada para ser fortalecida. E você não vai conseguir. Então, é um alerta que fica para nós. Procure ser um discípulo presencial.